Abra sua Bíblia comigo em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Livro do profeta Oséias. Jesus, nós te louvamos por essa noite. Te agradecemos por essa ocasião que o Senhor nos permite te adorar, te amar. Cada irmão que está aqui nessa noite, nós te agradecemos. Pedimos para que o Seu Espírito nos conduza conforme o Senhor bem quer, seja através de uma brisa suave, ou seja através de um vento forte, mas que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor libere sobre nós aqui, Pai, a Sua vontade, o Seu querer, que o Senhor conduza alguém aqui nessa noite a respostas, que se alguém aqui no nosso meio, Jesus, tem clamado por uma direção do Senhor, que nessa noite esse filho, essa filha receba de Ti, Pai, orientação, clareza por meio dessa palavra, no nome de Jesus. Aleluia. Oséias 6,3 diz: conheçamos o Senhor. Repita comigo: conheçamos o Senhor. E o versículo vai continuar dizendo: esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá e virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam toda a terra. Mais uma vez, o início do versículo que diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês, o tema da palavra é o conhecimento de Deus. É um tema pertinente para nós, para tudo aquilo que nós estamos vivendo como igreja nesses dias. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus, conhecer mais o Senhor. Esse tema nos leva a uma pergunta: quem é Deus ou quem Deus é? Essa é uma pergunta que ela é uma pergunta existencial, não é uma pergunta lógica, né? Diferente de uma pergunta de matemática, por exemplo, quanto que é 7 vezes 9, que tem uma resposta única e lógica. Porém, essa pergunta, quem Deus é do mesmo grupo daquelas perguntas assim: quem eu sou, qual é o meu propósito, aqui eu estou aqui nessa terra para que fazer, o que eu devo fazer aqui nessa terra? E talvez essa seja a pergunta número 1, que apesar de conceitual a sua resposta, quem Deus é, mas é uma pergunta que as respostas dela trazem aplicabilidades inúmeras para a nossa vida. Quem Deus é, essa pergunta tem que nos revirar, tem que mexer com o nosso interior, como uma formiguinha que anda dentro da nossa roupa e deixa a gente inquieto em alguns instantes. Nós não podemos abandonar essa pergunta, quem Deus é. E a forma que nós lidamos com quem Deus é muda, ou pode nortear a nossa forma de nos relacionar com a nossa família, com a nossa casa, muda a sua forma de se relacionar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua igreja, com o seu ministério. E o apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 1, vai falar para nós acerca de 2 advertências sobre o abandono do conhecimento de Deus. Em Romanos no capítulo 1, no versículo 28, vai dizer, você que está anotando, talvez você deveria, viu? É importante que você anote, não porque eu estou aqui ministrando a palavra, mas qualquer outro pastor, ministro que estiver aqui. Eu não sei se você é igual a mim, eu geralmente gravo mais as coisas, eu consigo assimilar melhor a partir de que eu anoto. Então, às vezes, ao longo da sua semana, você está precisando de encontrar uma resposta de Deus, você pode visitar ali os seus blocos de notas, a sua agenda. É importante que você faça isso. A não ser que você tenha um ouvido absoluto, já decora, grava tudo só de ouvir, memória fotográfica, bateu o olho, gravou. Mas se você puder, é importante que você anote. Então, aqui tem 2 advertências sobre o abandono do conhecimento de Deus. Romanos 1, 28, o apóstolo Paulo vai dizer: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. A primeira advertência é: você não pode desprezar o conhecimento de Deus, porque você corre o risco de ser entregue pelo próprio Deus a uma disposição de mente reprovável para praticar coisas que não deve. Aqui eu quero dizer para vocês que a raiz, a semente de toda a obra ruim, de toda a obra que não agrada a Deus, todas as obras más, elas têm como fundamento o abandono do conhecimento de Deus. Quando você não conhece a Deus, quando o mundo não conhece o Senhor, então os frutos disso é obras más,
obras desprezíveis que desagradam a Deus. O apóstolo Paulo vai trazer uma segunda advertência no versículo 21 ainda do capítulo 1 de Romanos. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esse versículo ele está dizendo para nós que talvez ele se encaixe mais aqui no nosso contexto de igreja, para você que é crente. Existe uma maneira de você criar um Deus na sua mente, de você conhecer a Deus, mas não de forma verdadeira, que é em seus pensamentos, criar um tipo de Deus conforme a sua vontade, o seu querer. É quando você forma no seu entendimento e por meio apenas do seu entendimento um Deus que é passível de controle. Um Deus que não corresponde ao caráter do Deus verdadeiro, um Deus que ele existe na sua mente apenas para satisfazer as suas vontades, as suas intenções e os seus desejos. A W. Tozer, ele vai dizer que a raiz de toda idolatria é gerar pensamentos de Deus que são indignos da pessoa de Deus. Então todas as vezes que você gera por si mesmo, com a sua própria cognição, uma interpretação errônea de Deus que vai estar à parte das Escrituras, então você está formando um ídolo na sua mente, e esse não é o Deus verdadeiro. Você não está prosseguindo em conhecer a Deus. E o resultado disso, o produto final disso é: você se torna um insensato, você se torna um louco. É loucura criar um Deus a partir da sua própria concepção. A verdade é que Deus, então, ele não pode ser conhecido por completo, totalmente, de forma exaustiva, ainda que você passe a sua vida inteira estudando, procurando, com sua própria mente encontrar e conhecer quem Deus é. De você mesmo você jamais encontrará a totalidade de Deus. Afinal, Deus ele também não pode ser esgotado, ninguém nunca chegará ao seu fim. A Bíblia vai dizer que ele é uma fonte inesgotável. Em João no capítulo 17, Jesus vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus. Então nós passaremos a eternidade o conhecendo e ainda assim não chegaremos ao seu fim. E talvez você está pensando assim: então Daniel, é tão difícil conhecer Deus, né? Se com a minha mente eu não consigo encontrá-lo, com o meu próprio coração jamais vou chegar à totalidade de quem Ele é. E aí a resposta acerca de conhecer a Deus é que você só pode conhecer a Deus por meio dele mesmo. A verdade é que Deus, ele decide ser encontrado. Deus, ele escolhe ser conhecido. Deus, ele decide se revelar ao homem. Então nós podemos encontrar a Deus por meio da revelação que ele nos dá sobre ele mesmo. Como que pode a nossa mente, que tem limites, que tem barreiras, que tem fim, encontrar a totalidade de um Deus que é infinito? Jamais chegaremos a essas conclusões finais. O salmista, no Salmo 145, vai dizer que grande é o Senhor, digno de ser louvado, a sua grandeza não tem limites. Então, meus irmãos, esse não é um convite para o desânimo. Então é muito difícil conhecer a Deus, só se Ele quiser. Sim, e Deus quer ser conhecido. A vontade de Deus é se revelar a cada um de vocês, é ser conhecido por essa igreja íntima e profundamente. Esse não é um convite ao desânimo, mas é um convite ao fascínio. Nós precisamos conhecer mais o Senhor e Ele se deixa ser conhecido. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Como podemos então colocar aquilo que é insondável, aquilo que é infinito na nossa mente finita? O marco zero. Nós vamos falar aqui agora sobre alguns pontos, meios pelos quais Deus se deixa ser revelado. Deus se mostra ao homem e você precisa encontrá-lo nesses meios. Então o marco zero é: Deus se revela por meio da sua palavra. Não existe revelação alguma da pessoa de Deus que esteja fora ou que esteja contra a Bíblia.
toda a verdade de Deus, toda a essência do Senhor é encontrada através da palavra dele. E o que nós vamos fomentar daqui para frente é por meio da palavra. Então, se a palavra é o marco zero, o ponto número 1, Deus se revela por meio da sua criação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Em Gênesis capítulo 1, a primeira revelação de Deus na sua palavra, acerca de um dos seus atributos, está descrito no primeiro versículo da Bíblia. No princípio Deus criou. A sua primeira revelação a nós é criador. Deus criou tudo e todas as coisas. E esse Deus criativo, esse Deus criador, Ele coloca então as suas digitais, Ele coloca os seus reflexos, Ele coloca a sua pessoa no meio da sua criação. Em tudo aquilo que Ele fez, em toda a obra criada, nós podemos encontrar a pessoa de Deus. Em Romanos 1:20, vai dizer o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens estão indesculpáveis. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que Deus, desde o princípio, colocou os seus atributos, ou seja, as suas características, quem Ele é, estampados na obra criada, de forma que nenhum homem pode dizer: eu não conhecia Deus, eu não conheço Deus. Todos nós estamos indesculpáveis pelo simples fato de que Deus pode ser encontrado, pode ser visto. Ele é revelado a nós por meio de tudo aquilo que Ele fez e criou. O Salmo 19 vai dizer que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia declara ao outro dia, uma noite vai proclamar a outra noite, sem dizer uma só palavra, mas todos os feitos do Senhor se fazem conhecidos por toda a terra. A criação louva, a criação exalta, a criação sem dizer uma só palavra bendiz o nome do Senhor, ergue o nome dele no meio de toda a terra. Já reparou como que os mineiros, a gente tem uma cultura, a gente precisa tirar umas férias, a gente precisa colocar a nossa cabeça em ordem, e aí a gente faz o quê? A gente vai para a praia. E se você é um bom mineiro, a nossa cultura aqui, a gente só vai para 2 lugares específicos, ou é Cabo Frio, ou é Piúma, Guarapari, né? Se você vai para outro lugar nas suas férias, meus irmãos, então vocês estão em pecado, está errado, porque a gente ou vai para Cabo Frio, se você tiver com, Deus te abençoou, você está com bastante recurso, você vai para Búzios, né? Mas é região dos lagos ainda. Mas agora Arraial do Cabo, né? E aí, tem outros irmãos que gostam de roça, vai para o meio da natureza, para o meio do mato. Falei de manhã que tem um irmão que gosta de pescar, né? E aí ele precisa descansar, e ele fica dando nome para os lugares. Aqui é o Recanto das Lontras, que não sei o quê, e descansa. E aqui, meus amigos, não é uma filosofia hippie, não é uma ideia, sabe, desse tipo, mas é uma ideia bíblica de que Deus, Ele pode ser encontrado por meio da sua criação. E é por isso que quando nós nos conectamos, quando nós contemplamos a beleza, a perfeição, a excelência, a grandeza de tudo aquilo que Deus fez, nós então enxergamos Ele. Sabe quando você depara com o mar e você não consegue definir onde que é o final do mar e o início do céu, e ali eles se encontram, você não sabe mais o que é uma coisa, o que é outra? Essa é a grandeza de Deus, a perfeição de Deus está estampado em tudo aquilo que Ele fez, e nós precisamos dessa sensibilidade, de mesmo em meio às nossas tribulações, às nossas lutas, nós abrimos os nossos olhos espirituais, e enxergarmos um Deus que está sustentando tudo e todas as coisas, um Deus que criou todas as estrelas dos céus, e Ele chama cada uma delas pelo nome. Todas as coisas foram criadas por meio dEle e para Ele. O Kevin, na nossa escola de adoração, estava falando sobre o sistema solar. Ele estava falando que se a Terra tivesse uma inclinação X em direção ao Sol, certamente nós morreríamos queimados pela proximidade com o Sol. Mas se a Terra tivesse
alguma inclinação Y para trás, distante do Sol, certamente que nós estaríamos todos congelados, não teria vida na terra. Ou seja, Deus colocou a excelência, a perfeição, desde a criação das galáxias, da terra, o corpo humano, meus amigos. Não tem como tudo isso ser obra do acaso. Você não foi criado pelo acaso. Você é obra, feitura, perfeição desenhada pelas próprias mãos de Deus. Quem é da saúde, aqui da área da saúde, enfermagem, quem é médico, fisioterapeuta, levanta a mão aí. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vocês vão de concordar comigo. Que perfeição que é a máquina do corpo humano, é ou não é? Que perfeição existe isso por conta daquilo, todas as coisas se encaixam. Que coisa maravilhosa. Só um Deus grande, poderoso, inteligente, poderia fazer tal coisa. E como não perceber Deus em cada uma dessas perfeições que nós citamos aqui? A gente gastaria muito tempo se a gente ficasse falando de tanta coisa perfeita que Deus fez. E Ele pode ser encontrado em meio de cada uma dessas suas obras. A gente precisa acordar pela manhã, abrir a janela, naquele dia chuvoso, com o tempo fechado, esquisito. Ao invés de a gente murmurar, reclamar, que tempo feio, tá estranho. Ai, estou tão desanimado com o dia hoje. Lembre-se que Deus fez esse dia para você. Lembre-se que o Senhor, Ele está sentado em um alto céus, acima de tudo, de todas as coisas. Ele está sustentando todo o firmamento e certamente Ele sustentará também a sua vida. Ele está nesse momento sustentando tudo ao seu redor. A criação exala a perfeição de Deus. As suas digitais estão lá. Ponto número 1, nós podemos encontrar Deus por meio da sua criação. Ponto número 2 agora, para você que está anotando. Deus, Ele se deixa ser encontrado por meio dos seus atributos. Diga comigo, atributos. Atributos são características, perfeições divinas, perfeições de Deus, as quais nós podemos conhecer acerca de quem Ele é. Nós vamos, nesse momento aqui, eu queria a atenção de vocês, para a gente separar aqui os atributos de Deus em 2 potes. Aqui no primeiro nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis e depois falaremos dos atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis de Deus são as suas características que pertencem somente a Ele, atributos que só Deus tem, que Ele não comungou, que Ele não compartilhou com um homem. Esses atributos são eles, vamos falar de alguns, não todos, mas a autoexistência, ou seja, só Deus existe por si só e Ele não foi criado, como nós citamos aqui, tudo que existe foi criado por Ele, para Ele, mas Deus, Ele existe antes da fundação do mundo. Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, é o que diz a palavra. Ele existe, Ele é, por todos os séculos será. É um atributo que pertence somente a Deus, a triunidade, somente Ele é um em 3, a onipresença, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele está aqui comigo e com você nesse exato momento, mas certamente que Ele também está em várias outras comunidades de fé nesse exato momento, que estão o exaltando, que estão o adorando. Ele está agora na casa de algum irmão da nossa igreja que veio no culto da manhã e agora está de noite com a sua família. Ele está lá, Ele é onipresente, o nosso Deus é onipotente, ou seja, somente Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, conhece as mentes e os corações, Ele é imutável, tudo pode passar, céus e terra passarão, mas o nosso Deus não muda. A transcendência, o que é isso? Ele está além da criação. Se você pegar um foguete agora e falar assim, eu vou subir até atravessar os céus e eu vou encontrar Deus, você jamais o encontrará, porque Ele está além dessa criação. A transcendência é um atributo somente de Deus. E ao mesmo tempo esse Deus, Ele é imanente, Ele atua também na sua criação. E esses atributos que nós citamos, dentre outros, que pertencem somente a Deus, eles revelam para nós um Deus absolutamente distinto,
único, suficientemente poderoso, um Deus exaltado acima de tudo e de todos. Quando nós olhamos para esses atributos, nós percebemos, não há Deus como o nosso Deus, não existe ninguém como o Senhor. Quem é como Ele, poderoso? Quem é como Ele, que existe antes de todas as eras? Esses atributos, por meio deles, nós compreendemos que Deus, Ele não é singular apenas na sua essência, mas Ele é inalcançável em glória. Conhecer os atributos incomunicáveis de Deus nos posiciona em um lugar de que nós somos as suas criaturas, e Ele é o nosso Deus. Nós precisamos conhecer mais quem Ele é, esse Deus todo-poderoso. Talvez você pense assim, Daniel, mas agora distanciou a gente, né? Ele é muito grande, está além daquilo que eu possa compreender. Aí existem os atributos comunicáveis de Deus, aqueles atributos que Deus compartilhou comigo e com você, para que agora, por meio de traços familiares, coisas que nós experimentamos no nosso dia a dia, nós o encontramos por meio de expressões, reflexos que Ele deixou para nós, para que a gente pudesse saborear a sua essência. Esses atributos comunicáveis de Deus basicamente são os frutos do Espírito, que Deus liberou para que nós pudéssemos desfrutar, experimentar sobre o coração de Deus, o coração do Pai. Nós vamos falar sobre alguns desses frutos, mas o primeiro deles, por exemplo, aqui eu acho que já mataria tudo. Um dos atributos que é de Deus, e Ele comungou conosco, o amor. Quem aqui é pai, mãe? Levanta a mão. Ah, você que é pai, você que é mãe, você desfruta de um atributo divino, algo que é inexplicável. Concorda comigo ou não? É inexplicável esse sentimento. A gente não sabe de onde vem, não consegue mensurar o tamanho. E se nós que somos limitados, conhecemos uma fração, um fragmento desse sentimento de Deus, um fragmento dessa parte do caráter de Deus, nós já ficamos estonteados quando pensamos acerca do amor que temos com os nossos filhos. Agora, por meio disso, você consegue compreender um pouco do tamanho do amor de Deus que não tem limites por você? Peraí, meu irmão, você precisava arrancar um glória a Deus de você. O Senhor te ama além da conta, e Ele permitiu que você conhecesse Ele e o seu amor, por meio do amor que Ele permitiu você liberar sobre um filho, sobre uma filha. Ah, Daniel, mas eu não sou pai. Você é casado? Então você entende o amor de Deus pela sua igreja, um amor sacrificial. Os atributos comunicáveis de Deus são ações que Deus libera para que nós pudéssemos experimentar como Ele é. E à medida que a gente exala esses atributos dEle, nós somos moldados à imagem e à pessoa dEle. Vamos nos tornando mais parecidos com Ele. E esse é o caminho para conhecê-lo. A justiça, a bondade, a sabedoria, todos esses atributos Deus comungou comigo e com você. Sabe quando você fica com sede de justiça, alguma coisa te gera aquela revolta interna? É o sentimento de Deus para com o pecado. Paciência, que às vezes falta para muitos de nós. A longanimidade, misericórdia, compaixão. Esses atributos, e por meio deles, nós conhecemos não só um Deus que é conceitual, mas nós podemos conhecê-lo de forma íntima e relacional. A porta que Deus abre para conhecê-lo através dos atributos dele também é relacional, é pessoal. Aleluia, cada atributo comunicável desse de Deus é um convite para a gente conhecer mais Ele, sermos moldados à imagem dele, amém? Nós separamos aqui atributos incomunicáveis, comunicáveis, fragmentamos aqui algumas coisas, mas isso só existe para a nossa compreensão. Desde os pais da igreja, a patrística, os teólogos mais antigos, eles separam, fazem essa distinção acerca dos atributos de Deus só para ficar palatável para o nosso entendimento, só para ficar mais pedagógico. Mas a verdade é que Deus, Ele não pode ser fragmentado, Deus não pode ser fracionado, Ele é tudo isso que nós falamos,
ao mesmo tempo em uma única pessoa. Deus, Ele não é amor e depois Ele é justiça. Não existe uma parte de Deus que é amor e outra parte que é justiça. A crucificação expressa para mim e para você em uma única vez, em um único momento, todos os atributos de Deus em uma única pessoa, naquele único momento. Jesus crucificado naquela cruz, exposto naquela cruz, é uma expressão de amor de Deus para comigo e para com você, senão a maior expressão de Deus, de amor para nós. Mas ao mesmo tempo é também uma expressão de justiça, porque Deus precisava exercer justiça sobre toda a sua palavra. Cristo na cruz é um ato de misericórdia, para que nós nunca mais nos sentíssemos sozinhos e abandonados. E por meio agora da sua morte e ressurreição nós fomos reconciliados com Deus, mas ao mesmo tempo é também um ato de ira de Deus. Toda a ira do Senhor estava sobre Cristo Jesus. Deus exerceu amor, justiça, ira, misericórdia, compaixão, tudo isso em uma única pessoa, em um só momento em Cristo Jesus. Deus, Ele é tudo em todos. Ele não pode ser fragmentado, Ele não pode ser fracionado. E que Deus grande e poderoso é esse, que nós precisamos nos aprofundar em conhecê-lo. Aleluia! A sua grandeza não tem fim. Glória a Deus por isso. E caminhando agora com vocês para o ponto 3. Deus, Ele se deixa ser conhecido por meio de um anseio que Ele planta, que Ele coloca no nosso coração. Em Eclesiastes 3:11, a Bíblia vai dizer que Deus fez todas as coisas ao seu tempo, com o seu modo, mas de repente o versículo vai dizer assim: porque Deus colocou no coração do homem um anseio por coisas eternas. Outras versões vão dizer o anseio pela eternidade. Calvino vai chamar isso de sensu divinitatis, que é o senso do divino, o senso de Deus. Por isso que existem tantas outras religiões, porque o homem está a todo tempo tentando por si só encontrar Deus. Porque há no seu coração, segundo alguns teólogos dizem que esse senso, esse anseio é um buraco do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. E o homem, várias tentativas vãs e fracassadas, tenta preencher esse vazio, preencher essa lacuna, esse buraco com coisas terrenas, com o dinheiro, com a fama, com a comida, com relacionamentos fúteis, com o pecado, com os prazeres terrenos. E quando nós falamos de prazeres, eu quero que você entenda que o crente e os prazeres, e o prazer não é antagônico um ao outro. John Piper vai dizer isso no livro A Teologia da Alegria. O problema do crente não é sentir prazer, o problema do crente não é querer ter prazer nessa vida, até porque Jesus, Ele veio para nos dar vida com abundância. O problema do crente é que ele se contenta com pouco prazer, com pouco demais. Se é que pouco demais faz sentido, mas você entendeu, né? O pastor Bill, ele fala que o problema da nossa alma é que ela é amiga de qualquer coisa. Então, se vem um prazerzinho barato do nosso lado, nossa alma se apega a ela. E é por isso que a gente vê uma geração tão vazia, uma geração nesses dias, homens e mulheres que não conseguem se encontrar plenos, não conseguem estar contentes. Contentamento é uma palavra hoje nos nossos dias, no meio cristão, que a gente tem falado muito, porque é difícil encontrar contentamento. Mas por quê? Porque a nossa procura, a nossa busca está em coisas que não nos preenche por completo. Sabe o que te enche? Conhecer o Senhor, colocá-lo no único lugar do seu coração, a qual nada dessa terra pode preencher. Já reparou que em coisas naturais dessa vida, às vezes você está naquela busca desenfreada por dinheiro, por riqueza. Eu só vou ser feliz quando as coisas vão ficar boas, quando eu alcançar determinada posição no meu trabalho. As coisas vão se achegar no lugar quando eu colocar determinado valor na minha conta, quando eu fizer determinada aplicação. Não, quando eu alcançar a independência financeira, aí vai estar tudo certo, aí eu vou descansar, eu vou ficar tranquilo. E não, meu amigo, você não vai descansar quando isso acontecer, porque você não entendeu a real fome de riqueza que há no seu coração. A fome que está dentro de você não é de uma riqueza carnal, de uma riqueza terrena, mas é pela profundidade das riquezas do conhecimento de Deus.
Todas as vezes que você coloca as carnalidades, a pornografia, a lascívia, os prazeres baratos desse mundo, nesse lugar de preencher essa lacuna no seu coração, é porque você não entendeu a real fome de prazer que há dentro de você. Se deleitar no Senhor é o seu maior prazer. Conhecer o Senhor não é chato, não é enfadonho, talvez seja o que o diabo está querendo dizer para você, mas a palavra do Senhor, meditar nela de dia e de noite na sua lei, esse deve ser o nosso maior prazer, como diz o salmista lá no Salmo 1. Conhecer a Deus deve ser o nosso maior prazer. Todas as vezes que você, eu estou aflito hoje, eu estou agitado, eu estou precisando de um chocolate, olha só que coisa, teve gente falando glória a Deus aí. Já viu quando você fala assim, eu preciso de uma injeçãozinha aqui de ânimo, aí você pega aquela barra inteira, aquele Hershey's de ovo maltine, esse é barato, né? Tem gente aí que vai lá no Milka, e aí bota um Milka inteiro para dentro, sabe? O pastor Wesley estava falando isso comigo hoje de manhã. Qual que é o sentimento que você tem quando você come uma barra de chocolate inteira? Quando você come 3 pratos de comida, um só já tinha te enchido, já tinha te nutrido. Aí você vai lá e amassa. Nossa! Aí de repente você senta assim, aquilo, você fica igual a Vitória Regia assim, né? Todo esparramado, não consegue levantar. Sabe esse... vocês estão rindo, mas é sério, meus amigos, a gente negligencia isso. A gente coloca às vezes a expectativa de suprir as nossas ansiedades por vezes na comida. E tem gente sofrendo com isso e não sabe. Sabe o sentimento que dá depois? Aquela depressão, por que eu fui comer essa barra inteira? É o mesmo sentimento do pecado, quando você se dá a experimentar coisas que são distração para você no meio da sua jornada de conhecer ao Senhor. Aquilo pode parecer doce na hora, mas depois bate um amargo no seu interior. E quando você coloca na comida a sua expectativa de suprir o anseio momentâneo, é porque você não entendeu a real fome de Deus que há no seu interior. Existe uma fome que precisa nos corroer, existe uma fome, e essa sim é que alimenta a nossa vida, essa sim é que alimenta a nossa alma. Existe uma sede que precisa ser gerada em nós. Jesus ele fala, aquele que tem sede vem e beba da água da vida. Talvez você se sente angustiado em alguns momentos, um chocolate não vai te resolver, meu amigo. Não estou falando que é pecado, viu? Eu estou dizendo que as suas expectativas de ser suprido, de ser cheio, de ser plenamente preenchido, elas precisam estar única, exclusivamente no Senhor. Ao invés de você direcionar os seus anseios para coisas naturais, experimenta fazer uma oração, experimenta dizer, ei Senhor, eis-me aqui, enche-me, preenche o vazio do meu coração, experimenta colocar para fora os seus anseios, experimenta compartilhar com Deus as suas ansiedades. Deus, meu coração está tão escuro. Deus, eu estou nutrindo um sentimento errado por aquele irmão, por aquela irmã. Experimenta colocar para fora. O apóstolo Paulo diz que aquele que confessa os seus pecados a Deus, ele encontra perdão, ele encontra a cura. Experimenta compartilhar com o Senhor em oração. Experimenta cantar uma canção. Aqui talvez seja o ponto 3.5 da nossa mensagem. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Experimenta no momento de angústia e tribulação entoar uma canção de exaltação a Ele. Já experimentou? Meu amigo, a paz que excede todo entendimento, ela vem na hora. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não falha. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Você está angustiado? Vem para a igreja. Você está aflito? Nossa, hoje aconteceu uma situação tão ruim, eu estou tão triste. Eu tive uma perda tão grande. Hoje eu não vou no culto não. Vem para a igreja, é aqui que você precisa estar, meu amigo. Porque é no lugar onde nós louvamos ao Senhor, onde nós entronizamos Ele, que Ele se faz presente. Se você quer encontrar quem Deus é, esteja em um lugar de adoração. Isso não está resumido só à igreja, é um ponto principal. Você precisa congregar. Como diz o pastor Bill, você precisa igrejar. Aqui é um lugar certo, meu amigo, onde nós louvamos ao Senhor com inteireza de coração, porque nós queremos construir um lugar para Ele habitar permanentemente.
Mas você pode também na sua casa, hoje não tem culto, você pode reunir sua família, talvez é segunda-feira, e a semana já começou daquele jeito, reúne seus filhos, sua esposa, ou então vai para o seu quarto, pega uma garrafa d'água e só sai de lá quando o Senhor falar com você. Experimenta louvar o Senhor e você vai perceber Deus se fazendo presente, sobrenaturalmente, na sala da sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, onde quer que você esteja, na sua faculdade, nos ambientes mais inóspitos que você tiver, o Senhor Ele se faz presente. Não adianta, meu amigo, você entregar sua alma à murmuração. Seja qual for a tribulação, o momento de perda, o momento de angústia que você estiver passando, conhecer o Senhor é o que vai preencher o vazio do seu coração. Nós vamos ver Davi em um momento de fuga, Davi sozinho, solitário em um deserto, pronto para morrer. Esse homem poderia orar dizendo ao Senhor: Deus, eu preciso de água, ou seja, ele estava no deserto. Senhor, eu preciso de comida, eu tenho fome. Senhor, por que o Senhor está permitindo que Saul me persiga? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Cadê a sua promessa? E muitas vezes essa é a nossa oração, mas quando eu olho para o coração de Davi, no Salmo 63, olha só o que ele vai dizer, isso é a oração, a canção de um faminto, de alguém que tem fome e sede por Deus. Salmo 63, 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Meu amigo, essa precisa ser a sua oração. Está em um momento de luta? Deus, eu Te busco ansiosamente. Diga para Ele: a minha alma tem fome de Ti. Diga para a sua alma que ela precisa do Senhor sobre todas as coisas. Olha só, o salmista ensina a gente: eu te busco ansiosamente. Outras versões vão dizer desesperadamente. Aqui está a resposta, se você se perguntou em algum momento: como buscar a Deus? Como buscar conhecer a Deus? Ansiosamente, desesperadamente. Um exemplo prático de como buscar a Deus: eu ando meio esquecido ultimamente, muita coisa na cabeça, filho, gravação, a gente, como é que chama? É a crise da meia-idade que fala? Será que já é? Misericórdia. Meio esquecido, os irmãos do louvor já sabem, às vezes eu chego aqui, boto a chave do carro num canto, e de repente eu estou assim: gente, cadê a chave? Onde que eu coloquei? Aí vem os irmãos depois no final do culto: ih, pastor, a chave estava lá na porta, lá atrás, a chave estava lá na maçaneta do carro, misericórdia. A chave estava lá em cima, nem lembrava de ir lá em cima. É ou não é? Agora eu fico me perguntando, às vezes eu falo assim: ah não, depois eu procuro. Às vezes eu bato a mão assim: cadê a chave? Depois eu acho, depois eu procuro. Agora, se encontrar a chave do meu carro fosse uma questão de vida ou morte, alguém da minha família está passando mal, eu preciso levar no hospital urgente. Minha esposa passou mal, misericórdia, eu preciso levá-la correndo no hospital, cadê a chave do carro? Meu amigo, eu iria sair revirando cadeira, eu iria sair derrubando instrumento aqui, procurando a chave, gritando para todo mundo: cadê? Me ajuda a achar a chave do meu carro que eu não estou achando. É questão de vida ou morte. E essa deve ser a forma minha e sua de buscar, de procurar conhecer a Deus, porque de fato a nossa vida depende disso. A sua vida depende da forma que você busca a Deus. A mulher de Cantares, ela saiu pelas ruas, batendo de porta em porta, destilando óleo, perguntando: onde o meu amado está? Eu preciso encontrá-lo, sem ele eu não consigo viver. Cadê? Cadê? Onde o meu amado está? E nós precisamos buscá-lo ansiosamente, desesperadamente. Quantos aqui estão prontos para entrar nesse nível, para adentrar esse lugar, esse tipo de vida, esse tipo de busca? Eu tenho certeza que quando nosso coração chegar nesse lugar, meus amigos, nós daremos um salto como igreja. A maturidade da nossa igreja vai romper um novo nível quando a gente entender que a nossa mente precisa ser emancipada. Você não precisa e não depende de alguém aqui na frente dizendo: vamos, erga suas mãos, adora o Senhor. De um pregador dizendo: amém, irmãos, diga aleluia. O seu coração vai estar em chamas 24 horas por dia, porque você está em busca de encontrar o amado. Isso precisava arrancar um glória a Deus de vocês. Mas a gente está no caminho, né?
Olha só o salmista, a gente precisa continuar. Ainda no Salmo 63, Davi diz: assim, eu quero ver-te no santuário para contemplar, ou seja, conhecer a sua força e a sua glória, porque a sua graça, o seu amor é melhor do que a vida, e os meus lábios continuamente te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome eu levanto as minhas mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as madrugadas. Me lembro que só tu tens sido meu auxílio, à sombra das suas asas. Eu canto, eu grito de alegria, a minha alma apegou-se a ti, e a sua mão direita me sustenta. Esse é o salmo de um faminto, de um desesperado por Deus, de alguém que entendeu que existe uma lacuna no coração do homem que só pode ser preenchida por conhecer a Deus. E agora, caminhando para o nosso último ponto, irmãos do louvor, se puder já me auxiliar aqui. Precisa entender, meu amigo, não dá para lidar com a busca em conhecer o Senhor só aqui na igreja aos domingos. Você não pode se lembrar disso só quando você estiver na igreja, na mesa. Isso precisa ser uma verdade que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua rotina. Talvez inicialmente você vai começar pela disciplina. Se pergunte: o que eu posso fazer? O que é aquilo que me cabe fazer para conhecer mais o Senhor? Talvez inicialmente você vai dar passos em direção a uma liturgia mesmo, a uma disciplina de abrir a Bíblia, de orar, de louvar o Senhor. Mas você precisa entender que o passo maior veio do Senhor. Deus é quem deseja ser conhecido por mim, por você. E nesse último ponto nós vamos ver que, não obstante aos outros, Deus ele toma uma decisão drástica, uma atitude última para se revelar ao homem. O homem é muito lento, a gente é muito devagar. É difícil, às vezes a gente não consegue perceber Deus por meio da obra criada. A gente não consegue ler os atributos de Deus. A gente esquece da grandeza dele, a gente se perde em nossos medos e temores. A gente esquece que toda boa obra, toda boa dádiva que nós exercemos vem dele. Por vezes a gente tenta preencher as lacunas do nosso coração com prazeres dessa terra. E aí Deus percebeu que o homem era meio devagar. Não conseguiu me encontrar. E a gente vai perceber que a maior de todas as revelações de Deus é o próprio Deus vindo em carne. É o próprio Deus encarnando. O verbo que outrora gramatical agora se torna carne. O próprio Deus, o Yahweh do Antigo Testamento, ele se torna um homem agora. Jesus, ele é Deus encarnado. A expressão de Deus dizendo para os homens: eu desejo ser conhecido por vocês. Eu estou aqui para conhecê-los mais. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos agora um sumo sacerdote por meio de Cristo Jesus, que conhece, que entende todas as nossas dores, todas as nossas aflições, em tudo aquilo que nós somos tentados. Cristo Jesus foi também tentado, um homem de dores, um homem de aflição. Sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. Então ele conhece, ele sabe tudo acerca de mim e de você, mas ele também veio para ser conhecido. Em Colossenses 1, 15 ao 19, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: olha, ele, Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Pensa, olha só, transforma isso em algo literal. Jesus é a imagem. Conseguiu colocar na sua cabeça? O próprio Deus se tornando uma pessoa, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, na pessoa de Cristo, tudo subsiste, porque Deus, olha isso, Deus achou por bem que nele, na pessoa de Cristo, residisse
toda a plenitude de Deus. Em Cristo Jesus está expresso todos os atributos que nós citamos: a perfeição, a excelência, a compaixão, a misericórdia, a graça. Toda a plenitude de Deus está em Cristo Jesus. Hebreus 1 vai dizer que Ele é o resplendor da glória do Pai, a manifestação, a representação exata do ser de Deus. Jesus, Ele não é uma parte de Deus, Ele não é um fragmento da pessoa de Deus, Ele não é uma fração de Deus. A totalidade de Deus está em Cristo Jesus, para que por meio dEle nós conhecêssemos o Deus real, verdadeiro. Aquilo que era invisível tornou-se visível. Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus agiria em determinada situação? Veja o que Jesus fez. Sobre seus relacionamentos, observe como Jesus se relacionou com as pessoas. Sobre como tratar o seu próximo, observe como Jesus fazia isso. Sobre como perdoar, observe como Jesus fazia isso. Essa é a forma de Deus se relacionar comigo e com você. Jesus se assentou com pecadores, com publicanos, com mulheres prostitutas. Portanto, amá-los, portanto, querer se fazer conhecido, portanto, querer se revelar a mim e a você. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Que a nossa oração hoje seja: Deus, que os nossos olhos sejam atraídos pela sua beleza. Que o Senhor venha fascinar os nossos olhos na pessoa de Cristo. É por causa dele, naquele momento de cruz, que ele se vê uma única vez sozinho em toda a sua eterna existência. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento onde ele estava totalmente nu, as pinturas, as artes contemporâneas, elas pintam, inclusive um desenho bonito de Jesus crucificado, mas com um paninho aqui, uma túnica. Jesus, na verdade, ele estava totalmente nu na cruz do Calvário. E a verdade é que Cristo nu naquela cruz é o maior grito de Deus, que ecoa de era em era por todos os séculos até hoje. É um grito eterno de Deus, dizendo para o homem: eu desejo ser intimamente, totalmente conhecido por todos vocês. Cristo nu na cruz é um convite a conhecer a Deus por completo. Ele deseja ser intimamente conhecido. E naquele momento ele diz: Pai, por que me abandonaste? É o único momento em toda a sua eterna existência que ele se vê sozinho, para que você jamais se sentisse abandonado, nunca mais se sentisse sozinho, nunca mais fosse pego pela solidão. Porque quando ele ressuscita, ele se encontra com seus discípulos com medo, trancados dentro de uma sala. Os discípulos estavam destruídos. Jesus, ele vem e ele diz: a paz seja convosco. Quando você conhece a Deus, paz vem sobre o seu coração. Você está cansado, sobrecarregado, você precisa de descanso? A paz vem por meio da revelação da pessoa de Cristo Jesus. Quando ele entra naquela sala, meus amigos, paz chega. Ele diz: a paz seja com vocês. E todos os discípulos são cheios de uma paz que excede todo entendimento. Eles são encorajados por meio do Espírito, porque Jesus ora por eles e libera o Espírito Santo naquele momento. E eles são fortalecidos pelo Espírito de Deus. E a igreja de Atos, ela é iniciada por meio de homens corajosos, imparáveis, sem medo algum, sem temor algum dos homens. Uma igreja forte, que prevaleceu sobre toda as tribulações daquele tempo. Porque essa igreja viu, conheceu Jesus e foi cheia do seu Espírito. Nós, como igreja, nesses dias precisamos desse batismo do conhecimento de Deus. Você precisa ser cheio do Senhor. Você vai descansar nele à medida que você conhece e confia nele. Você vai ser encorajado à medida que você conhece a força do seu Deus. Você vai ser fortalecido à medida que o Espírito Santo te renova.
E é isso que nós queremos orar aqui nessa noite, para que você receba um novo batismo do Espírito de Deus, esse ânimo para continuar se esforçando para conhecê-lo, porque não foi o que nós lemos em Oséias 6:3? Esforcemo-nos para conhecê-lo. Até a força que você precisa para continuar conhecendo, prosseguir, continuar conhecendo Ele, vem dEle. Então é por meio do Espírito Santo que revela a pessoa de Cristo Jesus para nós, que nós somos encorajados e podemos enxergar a pessoa de Jesus. E assim nós podemos conhecer mais de Deus. É o Espírito de Deus quem revela Ele mesmo para nós. Se coloque de pé no seu lugar. Talvez você esteja pensando: Daniel, eu não vivi naquela época, eu não vivi naquele tempo, eu não pude caminhar com Jesus, eu não toquei Ele. Eu também não consigo sentir o Espírito Santo, tem muito tempo que eu não ouço a voz de Deus, que eu não sinto o Senhor no meu coração, no meu interior. Tudo que você precisa nessa noite, meu amigo, é de fé. Fé para crer que nessa noite o Senhor Ele marcou um encontro com você aqui nesse lugar. Talvez você está aqui, você está pensando assim: eu vim aqui nessa noite, eu saí da minha casa, eu peguei meu carro, eu peguei o ônibus, eu chamei o Uber. Deixa eu te falar, um dos atributos de Deus é a pessoalidade. Você não veio aqui porque você quis nessa noite. O Senhor te trouxe nesse lugar, Ele te pegou pelas mãos, Ele te trouxe até aqui para um encontro com a presença dEle. Ele te trouxe até aqui para se revelar a você. Você não tem escapatória. O Salmo 139 diz: para onde eu me irei do seu Espírito? Para onde eu fugirei da sua presença? Se eu subir ao mais altos céus, ali o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo das terras, no Seol, no inferno, lá o Senhor também estarás comigo. Se eu tomar as asas da alvorada e ir para o mais profundo mar, ali a sua mão me sustentará. Essa é a presença perseguidora de Deus. O Espírito do Senhor está te perseguindo mesmo antes de você nascer. O salmista vai continuar dizendo que antes mesmo de você ser formado e entretecido no ventre da sua mãe, Ele já tinha todos os seus dias escritos no livro dele. Quão preciosos são os pensamentos de Deus por mim, quão insondáveis são os teus caminhos. Para onde você pode fugir do Senhor? Que a sua oração nesse momento seja: Deus, eu preciso te conhecer mais, eu preciso te encontrar, eu preciso te tocar. A nossa maior dependência está nele. Eu concordo com você que nós precisamos do Espírito de Deus para cada respiro nosso. E Ele está aqui nessa noite para te envolver. Seja envolvido, seja abraçado nesse instante. Seja impulsionado. Igreja de Jesus, seja fortalecida agora pela presença do Senhor, pelo conhecimento de Deus. Receba uma nova fome, uma nova sede. Que você não saia daqui mais o mesmo, mas que você saia daqui transbordando de anseio desesperado em conhecer mais do Senhor, em encontrá-lo em cada estação do seu dia, em cada minuto do seu dia. Aleluia, Senhor, nós oramos agora. Encontre esse filho ou essa filha aqui no nosso meio, que precisa desse toque fresco do Senhor, que precisa de uma nova fome para te conhecer. Senhor, nós oramos por desespero no nosso interior. Nós declaramos que o tipo de fome que a nossa igreja vai gerar é uma fome insaciável pela sua pessoa. Não é pelos eventos, não é pelas conferências, não é pelos pregadores, não é pelas bandas, não é pelas pessoas que sobem nesse altar com aquelas que você se relaciona no dia a dia de igreja. Não é uma fome por status, é uma fome e sede pelo Deus vivo.
Somente Ele pode saciar a sua alma. Deus, revela-te a nós. Espírito Santo de Deus, revela a pessoa de Cristo Jesus no nosso meio. Nos mostra que tudo que nós precisamos nesses dias é da sua presença, é de olhar nos seus olhos como chamas de fogo e sermos incendiados pela sua beleza, fascinados, impactados pela sua glória. É o que nós oramos aqui nesse lugar. Erga suas mãos o mais alto que você puder, igreja, e libere ao Senhor em rendição. Se renda a Ele, se renda a Ele. Abra o seu coração. Diga a Ele, eu preciso. Diga essa canção a Ele. Se você não sabe o que orar, faça dessa canção a sua súplica nesse instante.